Hoje a gente tem uma missão bem específica, né? Pois é, vamos lá. A gente vai mergulhar a fundo nos nossos estudos sobre renda fixa para entender como montar uma carteira de investimentos que seja realmente inteligente. Uhum. E a ideia não é só pensar no ano que vem, em 2025, é principalmente se preparar porque pode vir em 2026, que promete ser um ano mais agitado. Exatamente. E no fim do dia, toda estratégia de renda fixa, por mais complexa que possa parecer, ela se baseia na dança de dois fatores principais. Que seriam? A inflação, que corrói nossos poderes de compra, e a taxa Selic, o juro básico da economia. Certo. Entender como seus investimentos reagem a essa dupla é o que separa uma decisão informada de um tiro no escuro. Perfeito. Então, vamos tentar quebrar esse bicho de sete cabeças. Nossa análise hoje vai passar por entender os diferentes tipos de ativos, os riscos escondidos e, claro, o potencial de cada um. E como combinar tudo isso? Exato, como combinar essas peças de forma estratégica. Vamos começar a desempacotar isso para a gente ter um ponto de partida? Como é que esses cenários econômicos são desenhados? Como a gente pode visualizar essas diferentes realidades para o Brasil? Então, o que a gente fez nos estudos foi o seguinte: criamos tipo um mapa com 9 cenários possíveis. 9? 9 cenários. É um leque bem amplo, sabe? Ele vai de uma situação bem difícil, que a gente apelidou de cenário péssimo, Ok. e até um cenário excelente. E para ter uma referência de otimismo quase utópico, a gente criou um cenário hipotético chamado praia. Gostei do praia, já me vejo nele. É aquele futuro onde a economia está tão calma que a gente só se preocupa com o protetor solar. Maravilha, mas vamos começar pelo outro extremo. O que, em números, define esse cenário péssimo? O que seria esse pesadelo? No cenário péssimo, a análise projeta uma inflação média de 9% ao ano Nossa, e uma Selic média de 17% ao ano. Isso para os próximos 3 anos. uau, é um ambiente de estresse máximo. Total. Já no cenário praia, é o oposto. A gente imaginou uma inflação controlada em 3,33% e uma Selic média de 8,83%. Faz sentido. Ter esses dois extremos ajuda a testar o quão resistente uma carteira realmente é. Exatamente. É o famoso teste de estresse. Certo. E dentro desses cenários, quais são as peças do nosso quebra-cabeça? Quais as grandes categorias de investimento em renda fixa que a gente precisa conhecer? A gente pode simplificar tudo em 5 caixinhas principais. Ok. A primeira, a mais conhecida, é a dos pós-fixados, aqueles que seguem a Selic ou o CDI. Certo. A segunda é a dos IPCA Plus de curto prazo. São títulos protegidos da inflação com vencimentos mais próximos, até uns 5 anos. Ok, então uma protege da alta de juros e a outra da alta da inflação. Faz sentido. E as outras? As próximas duas são os pré-fixados. É onde você trava uma taxa no momento do investimento. Uhum. E eles se dividem em curto prazo e longo prazo. E a quinta? E por fim, a quinta caixinha, que é onde as coisas ficam mais interessantes. São os IPCA Plus de longo prazo. Ah, os títulos mais longos. Isso. Protegidos da inflação, mas com vencimentos muito distantes. Para 2040, 2050, ou até mais longe. E o ponto crucial aqui, eu imagino, é que qualquer produto de renda fixa que o gerente do banco oferecer, um CDB, LCI, debênture, até título do Tesouro, Aham. vai se encaixar numa dessas 5 categorias, certo? A lógica por trás é a mesma. Exatamente. A primeira pergunta a se fazer não é invisto num CDB ou no Tesouro, mas sim, qual dessas 5 exposições faz mais sentido para o meu objetivo? O produto em si, o veículo, é a segunda decisão. Entendido o mapa. Agora vamos ao que interessa. Como cada uma dessas caixinhas se comporta na prática. Vamos começar pela mais comum que quase todo mundo tem na carteira, o pós-fixado. É o Porto Seguro, certo? É visto como tal, mas ele tem um comportamento bem contraintuitivo. Como assim? Por seguir os juros, ele na verdade se beneficia de cenários econômicos ruins. Quando a inflação sobe e o Banco Central precisa aumentar a Selic, o pós-fixado rende mais. Nossas simulações para 3 anos mostram um retorno de até 60% no cenário péssimo 60%. e de apenas 27% no cenário praia. Peraí, isso é muito curioso. A gente sempre ouve que pós-fixado é o mais seguro.
como algo seguro tem o seu melhor desempenho justamente quando tudo vai mal. Exatamente essa é a provocação. Isso não cria um incentivo estranho, onde o investidor que está 100% em pós-fixado deveria, de certa forma, torcer por uma crise? Pois é. Ele é seguro no sentido de que você não perde dinheiro e tem liquidez. Mas em termos de construção de patrimônio, ele aposta contra a melhora da economia. Entendi. Por isso uma carteira não pode ser só isso. De jeito nenhum. Se o pós-fixado tem essa característica, qual seria o próximo passo para criar uma base sólida? A gente precisa de algo que nos proteja da inflação de forma estável. Imagino que aí entrem os títulos IPCA Plus de curto prazo. Precisamente. O que é fascinante sobre o IPCA Plus de curto prazo é a sua estabilidade. Ele é o verdadeiro pilar de uma carteira. O alicerce. O alicerce. A diferença de retorno entre o pior e o melhor cenário é mínima, coisa de 6 pontos percentuais. Só isso? Só. Em cenários de crise, a inflação alta o protege. Em cenários de bonança, a queda dos juros gera um ganho extra com a marcação a mercado. É o tipo de ativo para se ter sempre. É a base de tudo. Ok, então temos um alicerce sólido. Mas só com alicerce não se constrói um prédio alto, né? O retorno ainda parece um pouco comportado. Para buscar um ganho que realmente faça diferença, imagino que a gente precise começar a tomar mais risco. Olhando para os pré-fixados, talvez. É o caminho natural. Os prefixados de curto prazo já começam a apimentar a carteira. Eles se beneficiam muito de um cenário de queda de juros. E qual o potencial deles? A rentabilidade que a gente projetou em 3 anos pode ir de 35% no cenário péssimo a 71% no cenário praia. 71%? Isso já é um potencial bem mais interessante, com um risco ainda bastante controlado pela proximidade do vencimento. 71% já é um retorno excelente. Mas eu continuo ouvindo histórias de gente conseguindo retornos de bolsa de valores dentro da renda fixa. Sim, acontece. Esse tipo de ganho explosivo não vem desses títulos de curto prazo, vem? Para chegar lá, a gente precisa olhar para os vencimentos mais longos. É exatamente aí. É nos ativos de longo prazo que a mágica e também o perigo acontecem. Certo. Se pegarmos os prefixados de longo prazo, o potencial de retorno dispara. Em 3 anos, ele pode chegar a impressionantes 110% no melhor cenário. 110%? Porém, a contrapartida é dura. No pior cenário, o retorno seria de apenas 13,25%. A diferença entre o céu e o inferno aqui já é de quase 100 pontos. Ok. O potencial dos prefixados longos já é enorme. Mas existe algo na renda fixa que consiga entregar uma relação de risco e retorno ainda mais explosiva que essa? Onde o ganho potencial seja muito maior que a perda potencial? Existe. E essa é a joia da coroa da estratégia. Os títulos IPCA Plus de longo prazo. É neles que encontramos o que o mercado chama de assimetria. Assimetria. Vamos usar um exemplo prático. Peguemos o Tesouro IPCA Plus 2050, que hoje negocia uma taxa de aproximadamente IPCA mais 6,90% ao ano. Certo. E o que isso significa na prática? Imagine que alguém invista R$100 mil nesse título hoje. No nosso pior cenário, aquele pesadelo com juros a 17%, a taxa desse título subiria para IPCA mais 9%. Ok, um cenário horrível. Horrível. Mesmo nesse ambiente, que a gente não vê há décadas, em 3 anos, o investidor ainda teria um ganho de 7,17%. Um ganho. Sim, os R$100 mil virariam 107.170. Não há perda. Uau! Então, mesmo no pior estresse imaginável, o dinheiro não encolhe. E no cenário otimista, qual é a recompensa? Bom, aí que a coisa fica boa. Se a economia melhorar e a taxa desse título cair para IPCA mais 4%... Algo que já vimos acontecer. Exato, já vimos. O retorno seria de 137%. 137%? Os R$100 mil se transformariam em 237 mil. Em 3 anos. Isso é retorno de ação, mas vindo de um título garantido pelo Tesouro Nacional. Agora eu entendi porque você fala em mágica. A simetria é brutal. O ganho potencial é ordens de magnitude maior que a perda, que nesse caso nem existe. Essa é a definição de uma boa aposta.
Um risco de baixo impacto para um potencial de ganho transformador. E esse é o teto? Ou dá para ser ainda mais arrojado? Tem algo ainda mais assimétrico que isso? Sim. O Tesouro Renda Plus 2065. Ele foi criado para aposentadoria, mas sua estrutura o torna ainda mais sensível aos juros, o que amplifica a assimetria. Ok, vamos ao exemplo. Usando os mesmos R$100 mil. No pior cenário, com a taxa indo a IPCA mais 9%, aqui sim haveria uma perda. Ah, aqui tem perda. Tem. O valor cairia 23% para R$77 mil. É um risco real e precisa ser considerado. Ok, uma perda de 23% é dolorida. Mas qual é a contrapartida? O que acontece no cenário bom? A contrapartida é gigantesca. Num cenário otimista com a taxa caindo para IPCA mais 4%, o retorno seria de 278%. 278%. Os 100 mil se tornariam 378 mil reais. A diferença entre o pior e o melhor cenário é de mais de 450 pontos percentuais. É impressionante pensar nisso. Uma perda de 23% dói, mas para quem diversificou, não acaba com o patrimônio. Exato. Já um ganho de 278% pode adiantar a aposentadoria, pagar a faculdade de um filho. O impacto na vida real é totalmente desproporcional. Exatamente. A perda no cenário ruim não muda drasticamente o padrão de vida de quem alocou uma pequena parte do patrimônio ali. Mas o ganho no cenário bom, sim, é uma aposta com o potencial de mudar o jogo. Ok, analisamos todas as peças, temos desde o alicerce super estável até um motor de foguete, mas elas são muito diferentes. É como ter um motor de Fórmula 1 e pneus de trator. Como a gente combina isso para montar um carro que seja ao mesmo tempo seguro e veloz? Não dá para colocar tudo no Renda Plus 2065 e rezar. De forma alguma. O segredo está no equilíbrio, na diversificação inteligente. Não se trata de escolher o melhor ativo, mas a melhor combinação. Certo. As simulações de carteira mostram isso claramente. Ótimo, vamos ver isso na prática. Como seria uma carteira bem equilibrada? Vamos montar uma carteira 1 bem diversificada. A gente aloca 20% em pós-fixados. Para liquidez? Isso. 30% em IPCA Plus curto prazo, como nosso pilar de estabilidade. 20% em prefixado curto prazo para um ganho moderado. Ok. 10% em prefixado longo prazo para um potencial maior. E na ponta mais arrojada, 20% no Tesouro IPCA Plus 2050. E qual o resultado dessa salada de frutas? Como ela se comporta nos extremos? Em 3 anos, o retorno dessa carteira ficaria entre 39% no pior cenário e 87% no melhor. 39 a 87 é um resultado extremamente robusto. Sim, ela te protege bem na crise, entregando 39%, e te dá um ganho excelente de 87% na bonança. Muito bom. Agora, tô curiosa. O que acontece se a gente trocar aquela ponta de 20% no IPCA Plus 2050 pelo Renda Plus 2065? Boa. Basicamente, estamos colocando um pouco de pimenta a mais nessa receita. O que isso faz com o resultado final? Excelente pergunta. Vamos simular essa troca. Na carteira 2, a gente mantém tudo igual, mas substitui os 20% do Tesouro IPCA Plus 2050 pelos 20% no Tesouro Renda Plus 2065. E aí? O que acontece é fascinante. O retorno no pior cenário cai um pouco, de 39% para 33%, uma queda de 6 pontos. Ok, um pouco mais de risco. Porém, o potencial no melhor cenário salta de 87% para 137%. Um ganho de 50 pontos percentuais no teto de retorno. Então, trocamos 6 pontos de proteção na queda por 50 pontos de potencial na alta. A assimetria da carteira inteira melhora absurdamente. Muito. O risco aumenta um pouco, mas um potencial de ganho explode numa proporção muito maior. Faz todo sentido. E ainda podemos fazer um ajuste fino. Digamos que a gente olhe para essas 33% e pense, queria um pouco mais de segurança. Certo. Podemos, por exemplo, tirar 10% da alocação em pré-fixado de curto prazo e colocar esses 10% no nosso porto seguro, o IPCA Plus de curto prazo. E o que essa pequena calibragem provoca? O resultado é notável. O retorno no pior cenário melhora em 3 pontos. Sobe de 33% para 36%. E o de cima? E o retorno no melhor cenário, o teto, quase não se altera.
Ou seja, com um simples ajuste, deixamos a carteira mais resiliente sem sacrificar quase nada do potencial de surfar a onda boa. É esse tipo de ajuste que separa uma boa carteira de uma excepcional. Fica claro que a estratégia está nos detalhes. Mas enquanto a gente fala de oportunidades incríveis em títulos públicos, o mercado de crédito privado tem suas armadilhas, né? Com certeza. Lembro do caso recente do Banco Master, que oferecia retornos que, nossa, pareciam bons demais para ser verdade. Como isso se encaixa na nossa discussão? O contraponto perfeito. O Banco Master, que sofreu intervenção do Banco Central, chegou a oferecer CDBs pagando 190% do CDI, ou taxas prefixadas de 18% ao ano. Eram números que brilhavam aos olhos. Exato. Só que nesse caso a simetria era negativa. Como assim? Análises de crédito profissionais já vinham alertando sobre a fragilidade da instituição desde 2019, quando ainda se chamava Banco Máxima. Ah, já tinha histórico. Tinha. Então o investidor estava trocando um risco de perda total do seu dinheiro por um ganho extra de poucos pontos percentuais ao ano. É o oposto do que a gente viu. Um risco enorme para um prêmio pequeno. O barato que podia sair e para alguns saiu muito caro. Isso reforça a importância de uma análise profunda. Trazendo para o nosso horizonte, 2026 será um ano eleitoral aqui no Brasil. E, historicamente, isso significa mais barulho e incerteza. Como esse fator político impacta os investimentos que estamos discutindo? Anos eleitorais, invariavelmente, trazem volatilidade. O mercado fica mais nervoso, os preços dos ativos balançam mais. O que significa duas coisas, imagino. Duas coisas ao mesmo tempo: mais risco e grandes oportunidades. Em momentos de estresse político, as taxas dos títulos públicos tendem a subir, ficando ainda mais atrativas. Ah, claro. Quem estiver posicionado com uma carteira estratégica, como as que simulamos, e com caixa, pode se beneficiar imensamente. A volatilidade é amiga de quem está preparado. Resumindo nossa conversa, então, a grande chave para uma carteira de renda fixa de sucesso não é tentar adivinhar o futuro. De jeito nenhum. É construir um portfólio que se saia bem em diferentes futuros. Isso passa pela diversificação estratégica entre as 5 classes de ativos, entendendo como cada uma reage. Exato. Da carteira nessas oportunidades assimétricas como as que os títulos IPCA plus longos estão oferecendo hoje. Perfeito. E eu gostaria de deixar uma reflexão final para quem nos ouve. Manda. Considerando o ciclo econômico e político que temos pela frente, que parte da sua estratégia de investimentos atual está realmente preparada para a volatilidade? E que parte está posicionada de forma inteligente para capturar esses ganhos desproporcionais que discutimos? Uma ótima reflexão. Pensar sobre isso é o primeiro passo para construir uma carteira que não apenas sobrevive, mas prospera no longo prazo. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.